Ei. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Itaém. Boa noite. Pessoal, vamos lá. Boa noite a todos mais uma vez. Estamos aqui reunidos para realizar a 82ª sessão ordinária da 18ª legislatura, 3 de abril de 2023. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Havendo número regimental, declaro aberto a 72ª sessão ordinária da 18ª legislatura, às 18h19, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Coloco em votação a 81ª sessão ordinária da 18ª legislatura. Em votação, aprovada. Solicito ao primeiro secretário a leitura do expediente do senhor prefeito. Pela ordem, senhor presidente, peço a dispensa da leitura do senhor prefeito. Os vereadores estiverem de acordo com o pedido de dispensa do vereador Naldo da Bodeguita, permaneçam como estão. Aprovada. Determino o arquivamento do expediente do senhor prefeito, que estará digitalizado à disposição dos senhores vereadores no sistema eletrônico da casa. Solicito ao primeiro secretário a leitura do expediente de diversos. Pela ordem, senhor presidente, peço a dispensa da leitura de diversos. Os vereadores estiverem de acordo com o pedido do vereador Naldo da Bodeguita, permaneçam como estão. Aprovada. Determino o arquivamento do expediente de diversos, que estará digitalizado e à disposição dos senhores vereadores no sistema eletrônico da casa. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos projetos apresentados. Boa noite a todos. Projeto de Lei número 19 de 2023 dispõe sobre a primeira sexta-feira do mês de abril a inserção do projeto Sexta-feira Azul, a fim de representar no calendário municipal de Itaém o dia do atendimento integral a todas as unidades de redes básicas de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, deste município e da outras providências. Autoria vereador Arlindo Martins. Projeto de Lei número 20 de 2023 dispõe sobre a criação de um comitê intercessorial para acompanhamento psicológico assistencial da criança e do adolescente, a fim de promover ações de prevenção e conscientização referente ao alto índice de suicídio no município de Itaém e da outras providências. Autoria, vereador Arlindo Martins. Encaminho os projetos às comissões. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para a leitura das indicações. Vereador Arlindo Martins. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e público que assiste nós pela internet. Indico o executivo que estude a possibilidade de substituir os tubos por outros de maior diâmetro, para dar maior vazão às águas pluviais, entre a rua Roberto Aires de Oliveira e a Avenida Estados Unidos, no bairro Corumbá, ao lado do supermercado Atacadão. Indico ao executivo, através da mesa, ao senhor prefeito Tiago Rodrigues Cervantes, o serviço de pavimentação com lajotas em toda a extensão da rua Manuel de Oliveira Júnior, no bairro Jardim Umuarama. Indico ao executivo a criação de ronda escolar ostensiva em todo o município. Indico ao executivo o serviço de extensão de rede de água
potável na rua Simões Neves, antiga Rua 15, no bairro Jardim Coronel. Indica o Executivo o serviço de extensão de rede de energia elétrica e instalação da iluminação pública na Travessa 74, na Rua Maria das Dores Rodrigues, no bairro Jardim Beatriz. São essas indicações, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Henrique Garzon. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador Fábio Bibão. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público compreendente pela internet, boa noite a todos. Indicação 388. Indica ao Executivo a execução de obras de reforma no Centro Especializado na Saúde da Criança e da Mulher, SESCRIM, Paula Vegas, localizado na Avenida Tiradentes, Jardim Mosteiro. Indicação 391. Indica ao Executivo a execução de serviço de revitalização da Praça Alcides Marques e manutenção preventiva corretiva na pista de skate, Jardim Mosteiro. Indica ao Executivo a implantação do programa de acompanhamento vocacional para identificar aptidões, apoiar, desenvolver e manter a formação artística de jovens e adultos no município. Era só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador José Roberto. Vereador Professor Fernando. Dispensa a leitura das minhas indicações. Vereador José Roberto. Indicação. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público presente, público que me assiste pela internet. Indicação. Indica ao Executivo serviço de refazimento de 30 metros das vias e sarjetas na Avenida São Paulo, altura do número 200, localizada no bairro Jardim Cibratel. Indicação 412/2023. Indica ao Executivo o serviço de instalação de um semáforo para a travessia de pedestres na rua José Ernesto Becqueri, altura do número 440, próximo ao UPA, localizado no bairro Jardim Sabaúna. Indicação 413/2023. Indica ao Executivo o serviço de capina mecanizada e limpeza na rua José Augusto Rodrigues, em toda a sua extensão, localizada no bairro Jardim. Indicação 414/2023. Indica ao Executivo o serviço de capina mecanizada e limpeza na rua Herta Miller, em toda a sua extensão, localizada no bairro Jardim Umuarama. Indicação 415/2023. Indica ao Executivo o serviço de nivelamento e cascalhamento na rua Engenheiro Francisco Augusto Saraiva Foneri, à altura do número 600, localizada no bairro Chácara Cibratel. São essas, senhor presidente. Pessoal, só um minutinho só. Gostaria de um pouquinho mais de silêncio, por gentileza, para que a gente possa dar continuidade aqui na sessão. Os vereadores estão apresentando suas indicações, para que vocês possam também ouvir. A gente compreende também as reivindicações de vocês. A gente vai dar, claro, né, no final do expediente para conversar com vocês, mas, acima de tudo, que a gente possa ouvir também os vereadores que estão aqui trabalhando, tá bom? Eu já agradeço. Eu vou conversar com vocês ao final, tá bom? Infelizmente, por questão do regimento, a gente não pode abrir a população, mas da mesma forma, se compromete depois em conversar com vocês. Só peço um pouquinho só de respeito agora que os nossos vereadores estão apresentando suas matérias. Obrigado. Vereador Rutinaldo. Vereador Silvinho. Vereador Wilson RH. Encaminho as indicações ao senhor prefeito. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento número 72 de 2023. Solicita ao Poder Executivo informações sobre a elaboração do projeto para resolver os problemas de enchentes na rua Mário Beni, trecho entre a rodovia SP-55 até a rua Padre Conde, no bairro Suarão. Autoria, vereador Silvinho, investigador. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra. Com a palavra, vereador Silvinho, investigador.
Boa noite, presidente, mesa diretoras, colegas vereadores, público presente, quem nos acompanha pela internet. É um requerimento muito simples, mas que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas que moram naquela rua, inclusive que utilizam da rua. Essa rua é uma rua principal ali, que dá acesso à escola da Goberto Nogueira da Fonseca, que não pode cair qualquer tipo de chuva, que aquela rua fica intransitável. E é muitas vezes vergonhoso, andando pela cidade ali, você tem que passar ali, e eu vi com razão os moradores reclamando anos que esse problema acaba ficando ali. Então, eu estou pedindo para o Executivo se existe algum tipo de projeto e quando é que vai ter. Se não existindo, se vão desenvolver algum projeto ali para que as pessoas consigam chegar na escola sem ter que molhar os seus pés, ou muitas vezes não vão para a escola porque não conseguem ter acesso à escola. Um requerimento muito simples, só que ele é muito importante para que aquelas pessoas sejam atendidas. Por isso que eu peço a aprovação dos senhores aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que exijam seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento 74 de 2023. Solicito ao Executivo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização no Comércio, localizada na rua José Batista Duarte, altura do número 715, bairro Jardim Oásis, conforme especifica. Autoria, vereador Silvinho, investigador. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 77 de 2023. Solicito ao Executivo informações sobre a possibilidade de instalação de banheiros químicos nas feiras livres. Autoria, vereador Rutinaldo Bastos. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Rutinaldo Bastos. Aí eu sempre, na hora que eu pego ele, eu vou procurar. Deixa eu pegar aqui, que é só pra... Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha aqui presencialmente, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu registro aqui, viu, presidente, a minha felicidade de ver esta casa cheia, porque eu acho que isso é fundamental para que a gente possa fazer um trabalho com a participação de todos. Então, isso me deixa profundamente alegre de vê-los todos aqui. Presidente, para ser bem breve, esse requerimento, ele, no meu entendimento, ele é muito importante, mas objetivamente ele é bem simples. Qual é a questão? Nós temos aqui algumas feiras livres no município. E as feiras livres, o pessoal que trabalha nessas feiras, eles não têm banheiro. Então, muito frequentemente, aliás, é o que acontece, eles têm de se utilizar de banheiro, de pessoas que são ali da rua onde são realizadas as feiras, de comerciantes no entorno, e isso é muito ruim. Então, nesse sentido, é uma reivindicação que eu colhi a partir da conversa com uma parte desses feirantes, no sentido da prefeitura tentar aí viabilizar, fazer um estudo para tentar viabilizar a colocação de banheiro químico, de modo que eles tenham, no meu entendimento, essa estrutura mínima, básica, para poder trabalhar com a dignidade que eles merecem. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Mas nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente.
Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento 81 de 2023. Solicita ao Executivo de Itanhaém, de Mongaguá e de Peruíbe informações sobre a concessão de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a qual o percentual fixado à distribuição de grau de agente para outro em razão do local do exercício da profissão. Autoria, vereador Fábio Bibão. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento 82 de 2023. Solicita ao Executivo informações sobre a implantação e a manutenção das placas de identificação dos logradouros públicos. Autoria, vereador Wilson RH. Obrigado, Renata. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Wilson RH. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, aquele que nos assiste pela internet, uma boa noite. Também é um requerimento bem simples, mas julgamos aí de muita importância, tendo em vista aí o número de reclamações que temos recebidos. Então, o nosso requerimento ele pede informações para o Executivo com relação à ausência de placas de identificação das ruas e das avenidas e outras relacionadas à ausência de manutenção e à troca das placas já existentes, tendo em vista a sua deteriorização causada pela atuação do tempo ou por vandalismo. Além disso, como é de amplo conhecimento, muitos logradouros públicos do município tiveram a sua denominação alterada, mas a sua correta identificação ainda não foi realizada, o que vem causando transtorno aos moradores locais, aos turistas e aos funcionários das concessionárias de serviços públicos e das empresas de entregas têm dificuldades para identificar o seu destino. Dessa forma, requeiro ao Poder Executivo que informe essa Câmara Municipal: 1. Existe algum procedimento administrativo em andamento visando a implantação, troca ou a atualização das placas de denominação do município? 2. Em caso positivo, esse serviço será realizado pela Prefeitura ou por uma empresa terceirizada? E terceiro, em caso negativo, existe alguma previsão para a execução de tal providência, tendo em vista a elevada importância para os moradores e os veranistas de tal medida? Então, como eu já disse, peço aos senhores que votem a favor. É algo bem simples, mas que vem causando um transtorno muito grande à população. Todo mundo que vai procurar aqui uma avenida que não tem o nome lá na rua, sabe o quanto isso é complicado por diversas circunstâncias. Então, a gente espera aí que o mais breve possível seja todos os logradouros públicos identificados na nossa cidade. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Mas nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 83 de 2023. Solicita ao Ministério da Infraestrutura informações sobre a linha férrea situada na região de Itanhaém, São Paulo, conhecida como Ramal Cajati. Autoria, vereador Wilson RH. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Wilson RH. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, aquele que nos assiste pela internet, mais uma vez, uma boa noite. Já trouxemos aqui em outras oportunidades essa pauta para essa Casa de Leis, tendo em vista aí o incômodo que é a nossa cidade ser cortada por uma estrada de ferro,
já teve uma importância tão grande no passado, e hoje serve mais para criar matos do que qualquer outra coisa. Pedimos aí informação para aquela empresa que é a concessionária, disseram que não tem interesse e que iam devolver para o Ministério da Infraestrutura. A gente não pode ficar com um equipamento, com a potencialidade desse equipamento aí público, do jeito que está. Então resolvemos pedir informação ao Ministério da Infraestrutura. Me permitem, eu vou ler na íntegra o requerimento. Senhor Presidente, requer à mesa, ouvido o plenário, que seja expedido ofício ao Ministério do Estado de Infraestrutura, solicitando informações sobre a linha férrea situada na região de Itanhaém, conhecida como Ramal de Cajati, pelas razões que passo a expor. Por meio do requerimento 79 de 2022, solicitei à empresa Rumo, Malha Paulista S.A. e à Agência Nacional de Transporte Terrestre informações a respeito da possibilidade do retorno do transporte de cargas na linha férrea situada na região de Itanhaém, ou a possibilidade da sua utilização para a abertura de uma avenida municipal, ou até mesmo a sua utilização para a extensão de um VLT, veículo leve sobre trilhos. Tal solicitação se faz necessário porque já faz anos que a malha ferroviária está desativada e o seu destino, até o momento, não foi esclarecido de que maneira dará um desfecho a esse importante equipamento público situado no nosso município. Como resposta aos questionamentos apresentados, a Agência Nacional de Transportes Terrestres informou à Câmara Municipal que a concessionária Rumo S.A. não pretende retomar o transporte de cargas no ramal de Cajati, apenas indenizar a União pelos seus passivos. Todavia, após o levantamento e a efetivação do pagamento da indenização do ramal, o trecho será desvinculado da concessão e sua destinação ficará a cargo do Ministério da Infraestrutura, na qualidade de formulador de políticas públicas. Não há ciência no âmbito da agência de estudos nesse sentido, pelo que se recomenda que a consulta seja feita à pasta ministerial. Por isso que pedimos aqui informação agora ao Ministério. Então, é uma situação que todo mundo nos reclama, da limpeza, da subutilização desse espaço. Então, acho que a gente, com a resposta do Ministério da Infraestrutura, poderá saber como a gente pode utilizar de uma forma mais útil e inteligente esse importante espaço. Podendo ali ter uma avenida que corta o município, ladeada por uma ciclovia e tantas outras possibilidades. Então, peço, senhores vereadores, que votem a favor do nosso requerimento, para que a gente tenha isso por escrito e possamos aí dar destino adequado a esse importante espaço público no nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Mas nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento 87 de 2023. Solicita ao DR informações a respeito da possibilidade de realizar a instalação de iluminação no ponto de ônibus localizado na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, na altura do quilômetro 322 Oeste, no trevo do bairro do Savoy, município de Itanhaém. Autoria, vereador José Roberto, da JR. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento 88 de 2023. Solicito o executivo na pessoa do excelentíssimo prefeito, senhor Tiago Rodrigues Cervantes, que sejam prestadas informações acerca do funcionamento da coleta seletiva no município de Itanhaém. Autoria, vereador Henrique Garzon. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Henrique Garzon.
Fala, e tem aí, boa noite a todos, público presente, na internet, senhores vereadores, senhor presidente. Esse requerimento que eu trago aqui, eu achei ele muito importante, muito pertinente, ainda mais com algumas informações que eu andei levantando a respeito da coleta seletiva. E parece que a gente não consegue recolher nenhum por cento do lixo reciclável no município, de 0,5% a 0,7%. Imagina só quantos empregos, quanta renda poderia ser gerada com isso. E com isso, eu tive com o pessoal da cooperativa, tive com mais algumas pessoas, fiz mais algumas pesquisas e redigi um requerimento para entender como que o governo vem encarando esse tema tão importante, né? Então eu pergunto, como funciona a coleta seletiva da cidade? B, qual o papel do município? Desculpa. Qual o papel do município nesse processo? C, há quanto tempo a cooperativa realiza esse trabalho? D, existe algum subsídio, auxílio que a prefeitura forneça à cooperativa? E, como é realizada a divulgação dessa coleta? A responsabilidade por essa divulgação é somente da cooperativa ou o governo municipal auxilia de alguma maneira? F, quantas residências fazem parte da coleta seletiva? G, qual ação foi realizada pelo atual governo para aumentar esse número? H, quais prédios públicos municipais fazem parte desse projeto? Favor enviar a relação de todos que passam essa separação e procedam com a entrega para a cooperativa. E os prédios que não fazem parte ainda, favor mandar uma justificativa. E pode outra empresa ou outra cooperativa realizar o mesmo serviço? Existe algum contrato de exclusividade com a cooperativa? J, quantos ecopontos existem hoje no município? Enviar a relação com o endereço e telefone. E K, por último, quantos pontos de entrega voluntária existem atualmente no município? Favor enviar os endereços. Com isso a gente quer entender quanto que o governo realmente está ajudando a aumentar o número de coleta seletiva na cidade. Acho que essa é uma ação que tinha que partir do governo, com as escolas, com os alunos, né? Que todos os prédios públicos tivessem fazendo a sua separação, e isso ia gerar mais emprego e um meio ambiente mais saudável. Então, peço o apoio dos nobres vereadores para que passe esse requerimento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Mas nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento 89 de 2023. Solicito ao Executivo, na pessoa do excelentíssimo prefeito, senhor Tiago Rodrigues Cervantes, que sejam prestadas informações acerca da prorrogação do contrato existente entre o município e a empresa APTES, em Itanhaém. Autoria, vereador Henrique Garzon. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Henrique Garzon. Fala, e tem aí, boa noite a todos, mais uma vez, público presente da internet, senhores vereadores, senhor presidente. Senhores, esse é um requerimento, mais um requerimento a respeito da empresa PTS, de muitas e muitas reclamações que estão chegando a nós. Eu queria, nobres vereadores, a primeira letra desse requerimento causou um pouco de dúvida ali atrás a respeito do objeto. Eu vou cancelar a letra A, que falava sobre a parte da licitação, da homologação do contrato, e vou ler o requerimento em cima das outras reclamações que são totalmente diferentes, que é isso que acho que era mais importante para esse contrato, ainda mais com a informação que o Bibão trouxe, fez sentido o que você falou lá, vereador. Então, o que eu pergunto aqui? Como é realizado o controle dos alimentos utilizados, como, por exemplo, a qualidade da carne? Não sei se vocês já viram, mas alguns vídeos circularam na internet com uma carne que parecia sebo, era só gordura, parecia, e diz que aquela carne estava sendo usada para a merenda das nossas crianças. Então, acho que é importante que a gente entenda como é feito esse controle, quem faz e como faz, para que chegue uma alimentação de qualidade para as nossas crianças. B,
De quem é a responsabilidade da montagem dos cardápios das escolas? D. Quantas vezes por mês podem ser servidos embutidos, como salsicha, por exemplo, no cardápio escolar? Me chocou mais uma vez no dia que a empresa PTS ganha uma licitação de 24 milhões de reais, né, que aumentou significativamente. Naquele mesmo dia foi servido para as crianças macarrão com salsicha. Então, um valor desse colocado e a gente ficar servindo embutido é muito complicado. Então, eles têm que explicar para a gente por escrito como que está sendo esse critério. D. Em cada escola, existe algum responsável por acompanhar e fiscalizar o processo de preparação das merendas? Se a resposta for negativa, favor informar quem faz essa fiscalização, apresentando como ela é realizada e com qual frequência. E, dentro desse contrato, qual é a obrigação da contratada em relação aos materiais de trabalho? Os materiais de limpeza, como saco de lixo, bucha, cloro, detergente, são de responsabilidade de quem? Por quê? Porque eles estão dizendo que esses materiais básicos não tem para se trabalhar nas escolas. F. A empresa fornece uniforme para os funcionários? Qual é esse uniforme? Bota, calça, camisa? O que mais? E quantos por funcionário? A respeito da manutenção dos equipamentos da cozinha, quem faz esse serviço? Qual o procedimento para ocorrer essa manutenção e quem fiscaliza isso? Também diversas denúncias chegando de materiais com péssima qualidade para o trabalho. E por fim eu pergunto, a respeito dos utensílios de cozinha, quem fornece? Existe uma relação de utensílios mínimos por cada cozinha? Existe falta desses utensílios hoje? Como fazer caso uma cozinha não tenha esses equipamentos? Eu acho que com isso, pessoal, a gente vai conseguir dar mais condições de trabalho às merendeiras e mais qualidade de alimentação para os nossos alunos. Então, peço de verdade o apoio dos nobres vereadores para que venham essas respostas para a gente. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Só uma questão de ordem, vereador. Até por uma questão do nosso sistema, eu não consigo retirar, tá bom, a pergunta. Talvez a gente consiga só acrescentar. Eu tenho que manter a mesma materialidade do início, tá bom? Só conversar depois conversar direitinho depois, só para a gente organizar, tá bom? Pessoal, só uma questão de ordem, até por conta para vocês também, conhecimento de todos vocês, nosso sistema da casa, ele não permite mais alterar o documento inicial protocolado. Nós conseguimos acrescentar através de um anexo. Retirar a pergunta, retirar o documento, não conseguimos mais. Então, de uma certa forma, fica aqui registrado. Não é nada contra o vereador, muito pelo contrário, tá bom? E se eu inserir um item que invalida o item A? Porque eu estou inserindo e invalidando aquele primeiro. Na verdade, seria retirada a pergunta. Ou retira ele inteiro, porque é o mesmo objeto. Uma outra questão também importante para que o pessoal, né, que estão acompanhando aqui pela primeira vez entenda. Nosso regimento, ele não é permitido que a gente apresente na mesma sessão legislativa o mesmo objeto, dois requerimentos. Então a gente fica numa questão aqui, né, complicada. Não é nada contra o vereador Henrique, não é nada contra a população, mas esse assunto já foi discutido, né? Então, da mesma forma, claro, está ainda em discussão. Só estou explicando uma questão de ordem para que vocês também, moradores e população, possam entender, tá bom? Eu vou questionar com relação à parte do sistema, para que a gente possa organizar, tá bom? Demais, era só isso mesmo. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, vereador Rutinaldo Bastos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Bom, primeiro de tudo eu quero registrar que eu reputo este requerimento extremamente importante e, diferentemente do que se poderia pensar, ele não repete requerimento anterior.
ele complementa, tendo em vista, inclusive, novos fatos que ocorreram e, por esta razão, em essência, esse requerimento traz objeto absolutamente novo. Essa é a primeira premissa. Vamos lá. O que está ocorrendo aqui e o que está sendo exposto no requerimento do meu querido amigo e colega vereador Henrique Garzon? Depois que houve aquela questão da licitação, que todos acompanharam amplamente, pelo que foi divulgado pela imprensa de uma forma geral, ocorreu que não houve a homologação da vencedora na licitação. Traduzindo em miúdos, o que aconteceu? Então, dentro daquele processo licitatório, em função das questões que foram apontadas, possivelmente, aquele resultado não foi confirmado. Nessa toada, ao que nos parece, a empresa que está hoje fazendo ou prestando aí essa merenda, realizando essa merenda, então teve possivelmente um aditamento de contrato e por essa razão então ela segue fazendo o fornecimento da merenda escolar. Acontece que nós não temos essa informação de forma documental. E por essa razão, um dos primeiros elementos do requerimento do vereador é saber se não houve a homologação dessa licitação, então, a que título e baseado documentalmente em que esta empresa está na continuidade do fornecimento da merenda. Avançando, há outras questões que também estão expostas neste requerimento. Qual seja? Primeiro, como é que está a qualidade da merenda, porque isso não foi objeto de requerimento anterior nenhum. Aqui se está perguntando o que está sendo servido às nossas crianças, aqui está sendo perguntado como se faz a fiscalização quanto à qualidade do que está sendo servido, de modo que aquele cardápio que está exposto possa ser de fato encontrado no prato das crianças. Então, quem faz esse serviço, de que modo é feito esse serviço e o que eventualmente já se apurou, tendo em vista que não só o vereador Henrique, mas os vereadores eu já recebi, acredito que outros também já tenham recebido, algumas queixas de que a merenda não estaria ao encontro daquilo que está determinado no contrato de licitação. Portanto, nesse ponto, no meu entendimento, é fundamental que nós tenhamos clareza para saber, à luz dessas informações a serem eventualmente prestadas pelo município, uma vez aprovado o requerimento que está sendo objeto de apreciação, nós tenhamos condições de fazer uma avaliação minuciosa quanto a isso. Mas não é só. Aqui também está sendo questionada uma outra coisa que também não foi objeto de questionamento anterior nenhum. Qual seja? A quantas andam os equipamentos que são utilizados para a realização do trabalho da merenda? Porque nós temos notícia, eu tenho até no meu WhatsApp aqui, eu recebi fotografia de algumas escolas, ou alguma escola, porque eu recebi algumas fotografias, há uma menção de que seria, mas eu não estive lá para fazer a conferência, de qualquer sorte eu tenho esses elementos aqui. Mas como eu só falo com base naquilo que eu tenho elementos objetivos para demonstrar, o que eu estou dizendo? Que eu recebi informação de pessoas de que os equipamentos de escolas que são utilizados na realização da merenda estariam danificados, inclusive a geladeiras que não estariam funcionando, comprometendo inclusive a qualidade do armazenamento daquilo que será servido às crianças. Mas não é só isso. Há também outra preocupação exposta no requerimento com toda razão. O uniforme dessas pessoas que trabalham na APTS, como é que funciona? A qualidade, como eu falei, da comida que está sendo servido, e aqui em relação a essa qualidade também, a questão dos embutidos, porque pelo valor que foi estabelecido no contrato, nós sabemos que os embutidos são altamente negativos à saúde das crianças. Então, nesse sentido, quer-se saber se eles são servidos e qual a periodicidade. Então, para concluir, minhas amigas e meus amigos, eu reputo que este requerimento é absolutamente necessário, vem em caráter complementar em relação a tudo que já se pediu aqui, e eu acredito sinceramente que uma vez aprovado ele vai contribuir muito para a transparência em relação à merenda nesta cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra pela liderança, é isso? Cedida pelo vereador Rutinaldo. Bom.
Pela liderança do partido Podemos, cedida pelo vereador Rutinaldo Bastos, vereador Henrique Garzon. Boa noite mais uma vez. Só para ficar mais claro ainda, são só 5 indagações que foi feito nesse outro requerimento, que estão falando que pode ser o mesmo objeto. O outro perguntava como foi calculado o valor da licitação, qual era o valor estimado, qual o valor da empresa se tornou vencedora, por quanto tempo ficou em vigência o último contrato, qual o valor gasto na merenda escolar no ano de 2022, se foi colocado no edital da empresa, por que colocou para desclassificação, e a respeito da data escolhida, que foi o dia 30 de dezembro do ano passado. Então, era um requerimento totalmente focado no processo de licitação. Esse requerimento agora, ele é totalmente focado, agora que a empresa que trabalhando, as circunstâncias que ela tem que seguir para acontecer o negócio, não tem nada a ver com o processo da contratação, e sim, depois de contratado, como que ela está trabalhando com as nossas crianças. Então, meus amigos, eu peço, de verdade, não barre um requerimento desse, porque se esse requerimento for barrado, eu vou protocolar pela Lei de Acesso à Informação e as mesmas respostas virão. Só que vai parecer que essa Câmara não está cobrando essas coisas, e eu não queria pensar que a gente não está cobrando uma merenda de qualidade, um serviço de qualidade para as nossas merendeiras, porque é isso que vai sinalizar se esse requerimento for barrado. Não quero nem tumultuar, vou passar a palavra, mas pensem de verdade, porque é só isso que a gente precisa, mostrar que a gente está de olho e que a gente quer levar o melhor para as nossas crianças. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Silvinho, investigador. Presidente, mais uma vez, boa noite. Vereadores, público presente, a sua maioria ligado ao magistério. Eu realmente não estou preocupado com relação à aprovação, não. Eu acredito muito que vai ser aprovado, até porque isso faz parte aqui do nosso papel como vereador. Nós estamos falando em 24 milhões que foi aprovado para a educação. E não pode ser 24 milhões de merenda. E não vai ser uma pergunta que vai inviabilizar as demais perguntas, até porque nós temos o compromisso de fiscalizar o que vai ser feito. Hoje, salvo engano, se eu estiver enganado, eu peço desculpas, mas joga-se comida fora, mas o funcionário não pode comer. Em contrapartida aqui, senhores, em contrapartida, se gasta-se mais de 1 milhão para equipamento que hoje não funciona numa escola. Com plataforma que é inclusive gratuita. Então não podemos inviabilizar um requerimento que vai ser benéfico para responder às pessoas, os pais, os alunos que dependem dessa alimentação dentro de casa. Então o que eu penso com relação a isso? Nós estamos aqui para ouvir a população e depois levar respostas. E essas respostas têm que vir através de documento oficial. Até porque, como é bem falado aqui assim, eu confio na palavra de todos os vereadores aqui, mas quando nós perguntamos a outros órgãos, é importante a documentação, porque você tem como comprovar. Até porque, ao final do expediente, eu vou falar alguma coisa aqui com relação quando se não tem documento. Mas eu vou me preservar agora, porque eu quero deixar para o final do expediente, na palavra. Por isso que eu não acredito no bloqueio aqui do requerimento, por causa de uma indagação, em detrimento das outras perguntas que são super importantes para a população, principalmente aos pais e alunos e aos profissionais que aqui estão, em respeito a vocês. Obrigado. Requerimento ainda em discussão. Mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em discussão, aliás, em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Presidente, pela ordem, o meu é com justificativa. Requerimento rejeitado por 5 votos. Pessoal, a manifestação
Peço, senhores, para que a gente possa dar sequência, por gentileza, mantém, por favor. Segue. Pessoal, eu vou ser obrigado a suspender a sessão se vocês não colaborarem. Pessoal, vou repetir novamente. A gente entende, claro que a gente está aqui também com vocês, porém, eu preciso dar sequência. Se eu não conseguir, eu vou suspender a sessão. Suspenda a sessão por 5 minutos.
Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Havendo o número regimental, iniciamos novamente nosso expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento. Presidente, pela ordem, eu havia solicitado que perdão. Justificativa de voto. Pessoal, retornando ainda o requerimento anterior do vereador Henrique Garzon, pela justificativa de voto, vereador Rutinaldo Bastos. Gostaria só do público compreendesse uma questão de ordem, para que a gente possa manter o trabalho também dos vereadores. Vamos. Posso continuar? Vamos lá? Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu pedi a justificativa de voto justamente porque, claro, a gente não sabe o resultado que vai acontecer. Mas nesse caso especificamente, o que eu queria justificar é que o requerimento, o meu voto veio porque, conforme eu demonstrei aqui, não havia nada que fosse repetido em relação ao requerimento anterior. Por cautela, o vereador Henrique Garzon havia solicitado a supressão da primeira questão, havia vários outros questionamentos. Então, no meu entendimento, o que era o caso de se fazer, que foi o que eu falei aqui, seria o caso, na pior hipótese, de simplesmente se desconsiderar, porque aqui nós temos mecanismo no plenário para fazer a inserção. Se você pode inserir, você pode suprimir, que foi a discussão que nós tivemos aqui. Então, nessa medida, como não houve justificativa quanto ao indeferimento, à rejeição do requerimento, eu venho lamentar, porque essas informações, embora elas possam ser obtidas de outra forma, entendo, como foi falado aqui, que a Câmara tem um papel determinante nesse processo de obtenção dessas informações, porque ela não toca só obter as informações, mas também realizar a fiscalização necessária para que os contratos públicos aconteçam da maneira como determina a lei. Então, esse é o ponto. Houve justificativa para a aprovação, mas não houve justificativa para a rejeição. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Dando sequência agora aos nossos requerimentos. Requerimento número 91 de 2023. Solicito ao Executivo informações sobre o número total de contratos de locação em vigor, a Secretaria de Departamentos, bem como houve o procedimento licitatório ou não. Qual o valor da receita do IPTU? Autoria, vereador Rutinaldo Bastos. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Rutinaldo Bastos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha. Bom, do que cuida este requerimento para que todos entendam muito fácil? Neste requerimento, em complementação ao trabalho anterior que eu havia feito, eu estou aqui solicitando do Executivo informações acerca das locações de imóveis que o município realizou ou está por realizar. O que acontece? Eu estou pedindo que seja separado por secretaria quais são os imóveis que estão locados, vinculados à Secretaria X, à Secretaria Y, qual naturalmente seria o prazo desses contratos e, sobretudo, o que eu estou solicitando aqui, que sejam enviadas as informações e a comprovação correspondente acerca de qual o procedimento que foi adotado para se alugar o imóvel X ou o imóvel Y. Por que eu estou fazendo essa solicitação? Porque a dispensa de processo licitatório para a realização de locação, ela
deve observar requisitos específicos estabelecidos na lei. Eu não posso imaginar, e não estou dizendo que assim foi, que eventualmente um gestor público possa alugar o imóvel de pessoa X ou Y sem que isso tenha uma justificativa dentro do que a lei considera justificativa para a realização da locação. O que eu estou falando, para ficar mais fácil, a que todas e todos me compreendam, não posso alugar qualquer imóvel. Se eu tenho necessidade de um determinado imóvel, eu tenho que primeiro, naturalmente, fazer um chamamento, tenho que verificar, por exemplo, se só é aquele imóvel que existe naquele lugar e com aquela adequação necessária à realização do que eu pretendo naquele ponto. Enfim, deve haver elementos que autorizem de modo efetivo essa dispensa, porque se não for assim, nós teremos aquela situação em que eu posso alugar imóvel de qualquer pessoa. E isso é muito negativo, porque isso pode, sim, comprometer a lisura do procedimento e das contratações da administração pública com relação às locações. Como as senhoras e os senhores sabem, dentro do que eu também disse em sessões anteriores, nós tivemos aqui um caso específico em que houve uma locação que ficou 2 anos fechada. E houve o pagamento dessa locação. E não é, pela informação que eu tenho, oficiosa, não oficial, um caso isolado. Então nós temos que verificar qual é o procedimento que você fez para alugar um imóvel, para autorizar uma despesa dessa, a realização de um contrato para ele ficar fechado. Quer dizer, a destinação não era específica, não era exatamente aquele imóvel de que se precisava, e por que ele ficou locado? A justificativa que eu recebi no requerimento em que eu fiz essa solicitação em relação ao imóvel anterior, foi no sentido de que não se conseguiu fazer as adequações necessárias. Agora, que adequação necessária é essa, que não pode ser realizada em quase 2 anos e o imóvel fechado e a prefeitura pagando aluguel? Não há justificativa. Não estou dizendo que são todos os imóveis, não estou dizendo que não possa eventualmente haver contratação de uma locação com dispensa de procedimento licitatório, mas, repito aqui, é necessário que isso aconteça exatamente dentro daquilo que a lei autoriza, sob pena de infringência aos princípios da administração pública e, naturalmente, para dizer o menos, ilícito de natureza administrativa. Então, para que nós extirpemos qualquer tipo de dúvida, e quero enfatizar, não estou dizendo que isto ocorre, porque, como eu já disse às senhoras e aos senhores inúmeras vezes, eu só digo com base em elementos concretos e em prova documental. Chegando a esses documentos aqui, uma vez aprovado o requerimento, eu vou analisar, e como fiz em relação a um imóvel específico, vou fazer em relação a todos, para saber se de fato a locação que foi realizada ou as locações que foram realizadas estão ao encontro do que determina a lei e quanto isso representa de custo para o município, tá certo? E não só de pagamento de locação, mas eventualmente de renúncia em relação ao IPTI que se vincula a esses imóveis objeto dessas locações. Muito obrigado. Requerimento ainda em discussão. Mas nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos eletronicamente. Presidente, com justificativa. Requerimento negado. Justificativa, mano. Pessoal, vamos lá. Requerimento rejeitado por 5 votos. Eu pedi. Com justificativa, do vereador Rutinaldo Bastos. Pessoal, mantenha o silêncio, por gentileza, para o vereador possa justificar o voto dele. Senhores vereadores, senhor presidente, público que nos acompanha. Bom, é mais uma rejeição sem qualquer justificativa, só isso. O que eu penso?
O que acontece aqui, para ser bem objetivo para vocês, nós temos fundados indícios de que há problemas com relação ao volume de locações que têm sido feitas na cidade. Aliás, não há quem não tenha ouvido alguma coisa. O que eu solicitei é justamente para verificar isso concretamente, a fim, inclusive, de esclarecer a população e se indicar onde é que está sendo empregado o dinheiro público. Como eu já havia... Olha só, minhas amigas e meus amigos, a ideia era justamente essa. Como, na verdade, eu falei já aos vereadores, como não houve qualquer justificativa, porque o que eu digo, os meus votos eu justifico, porque eu entendo que a população deve essa satisfação, porque vereador pode muito, mas não pode tudo. E nós devemos obediência à lei. Nesse aspecto, eu já antecipei aqui, porque tendo em vista a rejeição do meu requerimento, então eu tomarei providências, inclusive vou solicitar isso diretamente e vou encaminhar para o Ministério Público. Porque fazer o quê? Eu não queria, mas não tenho o que fazer. Muito obrigado. Passo a palavra aos senhores vereadores. Pessoal, se vocês não colaborarem, a gente vai ter que encerrar a sessão. Pessoal, infelizmente, por não ter a questão de ordem, a questão de vocês acompanharem, declaro encerrada a presente sessão. Presidente, pela ordem, presidente.